casa, por aqui estarmos e também, neste momento, levarmos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, os nossos pensamentos, para que cada um possa receber tudo aquilo que vem em busca. E certamente, cada um de nós que está passando por estes momentos em que estamos vivenciando no nosso planeta, passam por situações difíceis. Eu me lembro que certa vez passava na minha casa por uma reforma, e acredito que todos vocês já passou por uma situação de reforma em sua casa. É uma coisa realmente que nos incomoda, e nos incomoda de tal forma que aquilo tira a nossa paz de espírito, porque a gente acorda de manhã com poeira, quando a gente chega no final do dia, poeira, coisas fora do lugar, e vira, parece que um transtorno. E eu tive a felicidade ou infelicidade, posso dizer a vocês, de passar por momentos de reforma dupla na minha vida. A minha casa que eu morava estava em reforma, e o meu ambiente de trabalho, trabalhava no banco naquela época, e o banco estava em reforma. Então era um caos, porque eu chegava para trabalhar, e você pensava talvez encontrar um ambiente tranquilo, você pegava aquele ambiente todo com poeira, com barulhos e tudo mais. E chegava em casa, agora vou para casa descansar, tinha todo o resquício da reforma que estava sendo feita. Mas, terminado o período da reforma, o que a gente pode chegar de bom nisso tudo? Que toda aquela situação, porque a gente passou, proporcionou a nós o quê? Um ambiente altamente limpo, purificado, melhor. E isso tudo não tem preço. Na hora que a gente está passando por aquelas dificuldades dessa reforma, o que acaba acontecendo? A gente passa dificuldades, poeira, barulho e tudo mais, as coisas fora do lugar. Mas depois que a coisa está funcionando, que maravilha, não é mesmo? E por que a gente faz essa associação da reforma? Nós estamos passando individualmente, e a gente pode dizer sem sombra de dúvida, cada um de nós está passando por momentos de dificuldades. E essas dificuldades que cada um passa são diferentes daquelas dores físicas. A pessoa está passando por uma dor de cabeça, ela toma um analgésico e resolve o problema. As dores que nós sentimos atualmente são aquelas dores que o remédio para dor de cabeça não resolve. É aquelas dores que caem fundo no nosso peito, dentro da nossa alma, aquela angústia, aquela ansiedade, e a gente fica sem saber o que fazer. Como que a gente pode resolver aquele problema? Você toma um remédio, às vezes pode até ajudar no momento, mas ele não resolve na totalidade. E essas dores fazem parte do nosso crescimento espiritual, que nós estamos encarnados num planeta de provas e expiação. E este planeta de provas e expiação, Terra, está passando por uma transformação. Essa transformação, ela é inerente à evolução dos mundos. O nosso planeta vai passar, sim, de planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Mas enquanto estamos a caminho, temos que fazer a nossa parte. E essas dores que cada um de nós passa, seja a perda de um ente querido, seja um desemprego, seja um problema no lar, seja qualquer for esse problema, só tem uma forma da gente resolver: fazendo a nossa reforma íntima, buscando se melhorar. E essa reforma íntima é difícil, é um trabalho diário que a gente tem que fazer a
cada segundo, a cada momento. Então, quando a gente passa por aquelas dificuldades, a gente tem que parar e pensar: por que eu estou passando por isso? Não é por que eu estou passando por isso. Para que eu estou passando por essas dificuldades? O que eu tenho que aprender com essa doença, com essa dor, com essa situação que mexe muito com o meu íntimo? O que a espiritualidade, o que eu estou precisando aprender com isso tudo? Porque não dá para a gente querer fazer a receita e ter sucesso na nossa receita se a gente não mudar o ingrediente. Se eu quiser fazer um bolo doce e eu colocar sal, jamais ele vai ficar doce. Então eu tenho que mudar os ingredientes para ter uma mudança no objetivo do meu trabalho que eu quero concluir. E muitos de nós, irmãos, infelizmente, passamos por dificuldades e continuamos batendo a cabeça. A gente quer sair da casa e vai querer sair por aqui, não dá. Aí você vai, bate a cabeça, uma, duas, três, até que chega um momento e fala: bom, peraí, não é por aí. Eu tenho que abrir os olhos e enxergar qual é a saída. E muito que nós também fazemos o quê? Continuamos errando costumeiramente. Eu costumo dizer que o homem inteligente, ele aprende com os próprios erros. Depois de tanto bater a cabeça, ele aprende e percebe que não é mais por ali que ele tem que fazer. Mas nós não devemos ser o homem inteligente. Nós devemos ser o homem sábio, que aprende com os erros do próximo. Se eu já estou vendo, se eu já estou percebendo que determinado irmão está passando por uma dificuldade, para que eu vou querer passar pela mesma dificuldade? Então é o momento de quê? De fazer a minha reflexão. Nós não estamos aqui encarnados neste planeta de provas e expiação para primeiramente fazer um estágio de uma colônia de férias. Não. A gente consegue visualizar que, embora o nosso planeta seja lindo, seja maravilhoso, nós não viemos aqui para passar férias. Nós viemos para progredir, para melhorar, para evoluir. E cada um de nós, indistintamente, temos uma missão. Não um missionário como um Chico Xavier, como o Divaldo, como esses baluartes da espiritualidade, não. Mas nós temos uma missão com a pessoa mais importante que existe, que está sobre a nossa guarda e a nossa responsabilidade, que é nós mesmos. Nós, quando encarnamos na Terra, viemos para uma missão de sairmos daqui melhores, para termos condição de chegarmos, quando enfindarmos a nossa vida terrena, estarmos um pouco melhor do que aqui viemos. E não adianta eu querer modificar o outro, não adianta eu querer que o planeta se evolua, que se transforme, se eu não fizer a minha parte. Não tem como, é um trabalho individual. Lembro até engraçado uma situação que aconteceu, alguns irmãos lembram bem desse fato, a grande passagem do milênio, que muitos de nós comemoramos equivocadamente, como se fosse a passagem do ano 2000, como se tivéssemos adentrado no terceiro milênio. Não, o terceiro milênio começou na verdade em 2001, mas todo mundo comemorou a chegada do ano 2000 como a mudança do século, a mudança do milênio. E muitos de nós espíritas ainda pensávamos que, ora, adentramos ao terceiro milênio, significa então que o planeta iria se regenerar, como se no estalar de dedos, num passe de mágicas. Não. A evolução e a natureza não dá saltos. Tudo é feito de uma forma gradual, de uma forma lenta. Nós podemos perceber que espíritos de um grau superior começam a habitar o planeta Terra. Nós podemos perceber pelo próprio desenvolvimento das crianças, tão acostumadas com os equipamentos eletrônicos, que a gente mesmo tem um pouco mais
de janeiros, às vezes a gente apanha um pouco mais naqueles conhecimentos. E as crianças que chegam hoje já dominam a tecnologia de tal forma que a gente fica impressionado. Mas não é só do ponto de vista tecnológico que essas crianças estão dominando. Muitos espíritos encarnam agora no nosso planeta como verdadeiros missionários, que vêm ajudar a própria evolução do nosso planeta. E nós estamos aqui encarnados, temos a grata oportunidade de sermos 1/3 da população mundial encarnada, porque 2/3 está no plano espiritual. Então vejam qual a responsabilidade que temos. Se estamos vivendo neste momento, temos que aproveitar ao máximo essa oportunidade de crescimento. Porque quando sairmos daqui, nós vamos ir lá para o fim da fila. Ou a gente acha que, não deu certo para fazer agora, então eu volto na próxima encarnação. Mas eu não sei quando será a minha próxima encarnação. Jesus mesmo recomendou: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E é importante que a gente vá aparando as nossas arestas. Vamos tentar ao longo do caminho resolvendo as nossas pendências. Não vamos deixar nada para trás, para que a gente possa, quando sairmos da nossa encarnação, estarmos melhores, estarmos em condição de retornar ao nosso planeta Terra quando ele já estiver evoluído. Porque senão acontecerá conosco o quê? A mesma situação que aconteceu com os nossos irmãos capelinos no início da evolução do nosso planeta, de planeta primitivo para planeta de regeneração, quando muitos irmãos de Capela, que estavam no estágio de evolução tecnológica muito grande, mas do ponto de vista moral estava muito baixo. E o que aconteceu? O planeta Capela evoluiu, passou de planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. E muitos daqueles espíritos que não estavam em condição de acompanhar a evolução do planeta, o que eles fizeram? Tiveram que vir para o planeta Terra, a convite do nosso Mestre Jesus. E Jesus mesmo disse que estaria com eles, tanto que ele cumpriu a promessa que fez aos nossos irmãos capelinos. E a gente pode perceber claramente quanta evolução tecnológica que aconteceu num determinado momento pelos egípcios, pelos astecas, pelos incas, pelos maias, esses povos antigos que vieram dar uma evolução, um impulso para o nosso planeta, ainda primitivo. E nós estamos numa situação semelhante. Então é o momento de nós pensarmos o que estamos fazendo aqui. Qual é a minha missão neste planeta? A minha missão é procurar ser a cada dia melhor. E é um trabalho que a gente costuma dizer assim, é um trabalho diurno. Todo dia a gente procurar trabalhar aquelas nossas dificuldades. Numa casa do irmão, à época, eu cheguei a fazer uma proposta, e é uma coisa muito engraçada que a gente fala, né? Quando chega o final do ano, todos nós temos os nossos votos, os nossos desejos. Nossa, que o nosso ano seja magnífico, que o seu ano seja fantástico, aquilo. No próximo ano eu quero comprar uma casa, eu quero trocar meu carro, eu quero trocar de emprego. Vocês já repararam quantos e quantos desejos e pedidos de ordem material nós fazemos? Quantos de nós pensam assim, no próximo ano eu quero ser um pouco mais paciente, no próximo ano eu quero ser um pouco mais simpático, um pouco mais agradável, cumprimentar as pessoas quando eu encontro pelo caminho, ser um pouquinho menos orgulhoso, abdicar da minha falsa modéstia que a gente costuma ter. Quantos de nós realmente faz essa proposta de melhoria? A gente sabe que os nossos vícios, os nossos defeitos, eles são difíceis da gente superá-los. Não, a gente não está nem falando de desses vícios como beber, fumar, etc. Não. A gente fala desses vícios da alma, aquele vício da maledicência, aquele vício do orgulho, da raiva, da ira.
E quantos de nós acumulamos esses lixos mentais em nosso corpo? Tem gente que costuma guardar mágoas, guardar ressentimento. Vejam, a palavra mágoa, outro dia até recebi uma imagem que falava exatamente o que é uma mágoa. É uma má água. Que se você está com mágoa, você está bebendo uma água má. Isso não faz bem. O ressentimento, veja que palavra pesada, é sentir novamente aquilo que você já sentiu. Então tem pessoas que ficam guardando aquelas situações, e a gente tem que começar a liberar, a gente tem que começar a ficar um pouco mais leve. Chega de carregar lixo. Está na hora de nós pensarmos em nós como seres humanos encarnados, como criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não viemos para cá para passeio, viemos para evoluir. E se estamos aqui nesta casa hoje, por alguma razão poderíamos estar lá fora, num clube, fazendo compras. Não, estamos aqui. E que bênção estarmos aqui para buscar o conhecimento, para buscar esse conhecimento que vai nos elevar à condição de espíritos puros um dia. Jesus mesmo disse: vós sois deuses. Então, temos dentro de nós essa centelha divina. E vejam, não é essas dificuldades do caminho que vão apertar o nosso peito. Se nós temos uma religião, e que bênção termos uma religião, irmãos, seja ela qual for, porque naqueles momentos de dificuldade, porque naqueles momentos que são difíceis para superarmos, o que acaba acontecendo? A gente pode recorrer a Deus, recorrer a uma casa como essa que acolhe a cada um de nós, e que certamente é um bálsamo, é um oásis que vai nos dar aquele lenitivo, aquela pausa. E quando a gente passa por aquelas dificuldades e que passa por aquilo, a gente lembra até daquela frase célebre de Maria de Nazaré, que uma vez o Chico foi pedir a Emmanuel que pedisse a orientação da Mãe Santíssima para aquela situação que ele estava passando, e Emmanuel trouxe a mensagem de Maria de Nazaré para o Chico, dizendo: Chico, a Mãe de Jesus pediu para dizer a você que isso também passa. E é uma frase muito importante, que tudo passa em nossas vidas, e é que é importante a gente refletir o porquê. Se nós estamos passando por dificuldades, por maiores que elas sejam, tenhamos a certeza plena e absoluta que isso tudo vai passar. Mas também, por outro lado, se estamos passando por um momento de plena alegria, de plena satisfação, tenhamos a certeza absoluta também que esses momentos também passarão. Por isso, entre momentos de alegria ou momentos de agonia, é importante que a gente saiba que todos eles vão passar. E faz parte de nós sabermos tirar o melhor proveito de cada situação, aprendermos com as lições do caminho que vão chegando para a gente, seja por uma mensagem que recebemos na porta, seja por um companheiro que às vezes nos fala uma palavra, uma palestra que ouvimos. Sempre vamos receber a orientação da espiritualidade, porque nós não estamos sozinhos. Tenhamos a certeza, nós estamos aqui praticamente 100 quantas pessoas encarnadas, mas a espiritualidade é muito maior. Ela nos apoia, nos está sempre junto de nós. E quantos de nós lembramos daquele nosso anjo de guarda, aquele espírito a quem Deus concede a cada um de nós para nos auxiliar, desde o momento do nosso nascimento até o fim da nossa existência terrena? Porque muitos de nós esquecemos do nosso anjo de guarda, achando como se o anjo de guarda fosse somente para as crianças, quando não é. É um espírito mais evoluído que nós, que a espiritualidade nos concede para que nos apoie, para que nos dê sustentação para as nossas dificuldades. Então, quando estamos passando por aquelas dificuldades, temos que recorrer a eles, fazer aquela prece. E
eu lembro até uma situação muito corriqueira, numa palestra que o Rossandro fez, que ele falava que uma pessoa chegou para ele e estava passando por dificuldades, falou: olha, você vai lá no centro hoje, então por gentileza, hoje é o trabalho da reunião mediúnica, pede uma orientação lá para a equipe espiritual da casa, o que eu devo fazer para melhorar essa situação que eu estou passando. E o Sandro falou que ele foi na reunião, e aí veio a seguinte mensagem, né, para que ele fizesse mais evangelho. Ele falou: nossa, mas eu já estou fazendo o culto do evangelho do lar 2 vezes por semana, tem que fazer 3 vezes, 4, quantas vezes falaram para fazer? Aí o Sandro disse que não era quantidade de vezes, mas era a prática do evangelho. E que muitos de nós esquecemos que o evangelho não é aquele livro que para ficar lendo apenas, ela é para ser colocada em prática no nosso dia a dia, na rua, aonde formos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa. A gente costuma dizer que ser caridoso, ser bondoso na casa espírita é fácil. O difícil é ser bondoso dentro de casa, com o nosso chefe, com o nosso subordinado. Aí que são os nossos percalços. E eu também falo sempre uma questão muito interessante, que nós temos normalmente aquelas pedrinhas do sapato, não é mesmo? E aquelas pedrinhas do sapato incomodam muito a gente. E os 2 lugares que a gente tem aquelas arestas a serem aparadas, onde são? No nosso ambiente de trabalho e no nosso lar. E é ali que a gente tem que desenvolver a nossa paciência, a nossa benevolência, a nossa caridade. Na casa espírita, ser bonzinho aqui é fácil. Estar aqui falando é a coisa mais fácil do mundo. Muitos irmãos falariam: mas eu não consigo falar em público, eu não tenho capacidade para falar. Falar em público é uma questão de treino, de curso, de prática e tudo mais. Agora, colocar em prática aquilo que a gente fala é o que é difícil. Então, estar falando aqui não é difícil. Difícil é colocar em prática tudo isso aqui que eu estou falando. E se a gente, quando prepara uma palestra, que ele costuma sempre dizer, né, o meu ouvido está mais próximo da minha boca, então primeiramente é para mim. Se servir para os irmãos, que muito bom. Mas na verdade, essas pedrinhas do sapato que a gente tem, estão ali para a gente resolver. Eu tive uma situação muito peculiar. Eu trabalhava num determinado local e eu tinha uma dificuldade com uma pessoa em relacionamento profissional. Bom, e a situação era corriqueira, repetia-se. Eu troquei de emprego, fui para uma outra cidade, trabalhar numa outra cidade, em outro ramo de atividade, e eu não encontro uma pessoa semelhante àquela, com as mesmas situações. E quando se resolveu isso? Quando eu resolvi dentro de mim. Quando eu resolvi o problema, e eu acabei tendo uma amizade muito sincera com ela, por sinal. Então o problema não é a pessoa, é como a gente reage em relação àquilo. Então, se estamos passando por dificuldades no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, alguma razão existe. Estamos ali para resolver. E não adianta a gente protelar: vou deixar para a próxima encarnação. Como eu disse, a próxima encarnação pode demorar muito. Então vamos aproveitar. E não adianta eu querer, como eu estava dizendo, que o outro mude. Eu tenho que mudar. Se eu ligo o meu rádio aqui, numa determinada estação, e estou ouvindo uma determinada estação que está transmitindo só notícias, desgraças, tudo mais, eu não gosto disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a sintonia. Vou procurar uma outra estação que traga uma melodia, uma música suave que vai me acalmar. Porque se eu chegar logo pela manhã e ligar o rádio naquelas notícias que vai falando desgraças, e mais desgraças e tudo mais, como eu estou preenchendo o meu dia? E assim são os nossos pensamentos. Nós devemos cuidar dos nossos pensamentos com muito zelo. Aliás, tem uma pergunta que eu costumo falar que ela é muito chave no Livro dos Espíritos. E essa pergunta é fácil de gravar, tanto que os irmãos depois vão conseguir procurar até no Livro dos Espíritos. É a pergunta 459. Por que é fácil de gravar? 4 com 5 dá 9.
E a pergunta 459 fala o quê? Interferem os espíritos em nossas vidas? A resposta é magnífica. Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário podemos dizer que são eles que vos dirigem. Então vejam qual a nossa responsabilidade com os nossos pensamentos, que os espíritos interferem sobremaneira em nossas vidas. Interferem ao ponto de às vezes nos dirigir. Então muito cuidado com os nossos pensamentos, porque às vezes eles não são nossos. A maioria das vezes eles podem ser influências de alguns irmãos menos esclarecidos que possam estar em sintonia conosco. E como que eu faço para fazer essa vigilância dos meus pensamentos? Aliás, uma passagem do Evangelho fala: vigiai e orai para não cairmos em tentação. Eu não tenho que ficar orando 24 horas por dia, mas eu tenho que estar com o pensamento ligado. Eu saio de casa com o pensamento firme, prestando atenção. Não posso deixar entrar na onda, na energia, principalmente se você está dirigindo. De repente, já chega uma pessoa nervosa atrás de você, você já entra naquela energia. Então, não. A gente tem que fazer a nossa vigilância. Não podemos entrar na sintonia, não podemos entrar naquela energia para que a gente não se contamine. Porque senão depois a gente fica irritado, dali a pouco já dá uma fechada no outro, já vira um caos. E o trânsito, a gente tem que tomar como base a nossa vida. Que a gente tem, inclusive, André Luiz tem um livro magnífico, simples, objetivo, chamado Sinal Verde. Nesse livro, ele passa para a gente lições do nosso dia a dia, desde o momento que acordamos até o momento que vamos para a rua, para casa, para o ambiente de trabalho e tudo mais. E é importante a gente pegar esse livro tão simples, mas com tão grau de profundidade, para a gente fazer as nossas leituras diárias, tentar colocar em prática, porque a espiritualidade nos manda essas orientações. E quão importantes são essas orientações para que a gente consiga superar essas dificuldades do caminho. Vejam, irmãos, não estamos aqui de passeio, não estamos aqui para apenas e tão somente nos divertir, mas também não estamos aqui somente para sofrer. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas para sermos felizes. Só que essa felicidade depende de nós. A felicidade significa sinônimo de dever cumprido. Quando a gente está em paz conosco, não há preço que pague, não há dinheiro que pague a nossa paz de espírito. E quando a gente busca o reconforto da casa espírita, de irmãos queridos que nos acolhem, que nos dão sustentação, quão é importante é isso? Nós nos sentimos amados, nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos irmãos entre si. Que importante é isso, não é mesmo? Eu gostaria também, desta oportunidade, de desejar, como amanhã é Dia dos Pais, que a espiritualidade amiga possa amparar a todos os pais, encarnados, desencarnados, que possamos receber também do nosso Pai Maior as bênçãos para cuidarmos dos nossos filhos, para cuidarmos dos nossos pais, e agradecer a Deus imensamente a oportunidade de aqui estarmos, de recebermos as bênçãos da espiritualidade amiga. Agradeço a Deus, a vocês, a oportunidade de estarmos conversando um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado a todos.